começou o The Show, meus amigos e minhas amiguinhas, pois 5 de dezembro nós temos a estreia de Creature Commandos. Segundo James Gunn, é o primeiro ponto no que envolve essa cronologia do universo DC de filmes, o novo universo. E depois nós temos o filme do Superman. Então é um ponto muito importante. Digamos que é a carta de apresentação no que envolve toda essa trama que está sendo construída. E começamos com uma equipe muito diferente aqui. O Comando das Criaturas, como foi trazido para o Brasil, é uma equipe que não é tão conhecida na DC Comics. Então você traz uma carga diferente aqui dentro da mente do James Gunn. Bem verdade, diferente para nós, para conhecermos esses personagens, mas que entra naquilo que o Gunn sabe fazer, né? Que é pegar personagens desconhecidos e elevar eles a alguma coisa diferente. Tal qual foi o Pacificador, por exemplo, tal qual foi com os Guardiões da Galáxia na Marvel. Então é uma especialidade dele, convenhamos. E eu sei que a galera vai ficar aqui muito curiosa para saber se nós teremos dicas, detalhes, quem sabe aparições, envolvendo elementos de todo esse novo universo. E aqui na minha resenha, não trarei spoilers, meus amigos. Eu vou poupá-los disso, né? Porque é bacana semanalmente você acompanhar essa animação. E sim, ela vai ser lançada semanalmente na Max, exceto no dia 5 de dezembro, que nós temos 2 episódios estreando já de cara. E são 7 episódios no total, então a gente fica até comecinho de janeiro ali vendo todo este trabalho. Mas aqui eu não vou trazer spoilers, só na minha postagem das resenhas semanalmente para falar de cada um dos episódios. Aí eu vou com pé na porta envolvendo spoilers pra gente falar nos mínimos detalhes. Mas, sem spoilers, eu vou dar uma dica aqui pra você ficar esperto com alguns episódios ali, porque tem algumas coisas que são importantes. Mas, de novo, sem spoiler algum. Creature Commandos é produzido então pela DC Studios pela Warner Bros. Animation. A parte da animação foi feita pelo estúdio Bob Pills. Na trama, nós temos uma equipe secreta de monstros encarcerados e recrutados para missões consideradas perigosas demais para os humanos. Quando tudo mais falha, eles são a última e pior opção. A mando da Amanda Waller, que é vivida pela Viola Davis, nós temos a equipe sendo liderada pelo Rick Flag Sr., que aqui é vivido pelo Frank Grillo, que é composto por personagens tal qual Nina Mazursky, vivida pela Zoe Chow, Jerry Bottle e Weasel, vividos pelo Sean Gunn, Dr. Fósforos, vivido pelo Alan Tudyk, e a noiva, vivida pela Indira Varma. No caminho, eles dão de cara com outras figuras conhecidas desse universo DC, como por exemplo a Cersei, vivida pela Anya Charlotta, bem como o Frankenstein, vivido pelo David Harbour. Já de cara eu tenho que dizer pra vocês que o primeiro episódio não vai te conquistar tanto. É um episódio um pouco mais passável, talvez o pior episódio, não que ele seja ruim, mas é que basicamente ele traz a apresentação aqui de cada um desses personagens, superficialmente, trazendo mais ou menos o que é o esquema daquilo que a gente já viu em filmes do Esquadrão Suicida, né? Fala, ó, personagem é esse aqui, você vai liderar esse, o problema que a gente tem é aquele, que envolve então aqui o país que é o Pocolistão, e você tem que ir lá resolver o negócio. Show de bola? O primeiro episódio é basicamente isso. Então você vai ter aquela sensação que você já viu isso antes, que parece ser mais do mesmo. E no comecinho parece mesmo, não tem muito o que falar. Além de nós temos a Amanda Waller apresentando cada um desses monstros aqui, temos também um pouco do que é o conflito que está sendo gerado, que envolve então a personagem Cersei. Temos aqui algumas referências interessantes ao lore, né, de algumas coisas que fazem a personagem ser o que ela é, bem como o restante do episódio mostra Pocolistão e a princesa que vive nesse local, que tem que ser protegida então pelo Esquadrão de Monstros, o Comando das Criaturas. E você vai vendo um pouquinho de interações, um pouquinho ali dos personagens convivendo, se provocando. Esse episódio traz um pouco dos vícios que eu não curto muito dentro do roteiro do James Gunn, que são as piadas, que às vezes são passáveis, mas também tem um pouco de piadas de sexo. Então às vezes você vê closes na virilha de um personagem, né? Não se preocupe que ali não está explícito esse lance da virilha, mas ainda assim você tem um close aqui a colar, né? Então você tem algumas insinuações, fica nisso. Que sempre pra mim é uma coisa que não agrega tanto o texto em si, fica a piada pela piada mesmo, sem um desenvolvimento da narrativa. E é uma coisa que me afasta um pouco. Isso aconteceu muito comigo no Pacificador, onde você tinha muito dessas piadas, mas que com o passar dos episódios da série lá, você vai se aprofundando mais nos personagens e isso vai te conquistando. Esse episódio aqui serve muito disso, sabe? Serve para um primeiro momento pro James Gunn talvez tirar do seu sistema as piadas sexuais até, para depois a gente dar uma engrenada para falar sobre realmente cada um dos personagens. Então esse começo ele pode ser um começo mais ou menos, um episódio que não atrai tanto na construção de cada um dos monstros que vão aparecer, bem como dos vilões. Na verdade, o que me chamou muito a atenção é a qualidade da animação nesse primeiro episódio. Você tem batalhas aparecendo ali, uma que inclusive está no trailer, que é
o Rick Flag Sr. versus o Dr. Fósforos, que mostra a beleza da animação, da qualidade do estúdio Bob Peele. Realmente é uma animação que ela não é para ser mais do mesmo, para ser aquele 2D genérico que a gente viu em todas as animações longa-metragens recentes da DC. É a carta de apresentação do que envolve a qualidade técnica do trabalho. Então isso me deixou muito animado para continuar assistindo todo o trabalho, toda a animação. Então isso vai ocorrer talvez com você. Você pode ter a sensação que, mais ou mesmo aqui, né? Mas é então que a gente começa a partir do segundo episódio o desenvolvimento de cada um dos monstros que nos foi apresentado no primeiro episódio. Inclusive, citando a questão de batalhas que aparecem, as batalhas elas são bem violentas aqui, né? A animação não tem pudor em mostrar realmente a galera sendo estripada, a galera sendo queimada viva e tudo mais. Aqui realmente é para ser um negócio bem violento. E você também tem cenas de sexo. Não é um sexo explícito, não é uma coisa que você vê, né, uma coisa extremamente pesada, mas você vai ver ali um corpos nus, um peitinho aparecendo aqui, né, a galera fazendo o ato, mas não que vai focar realmente ali em mostrar um negócio muito mais explícito, não é nesse caminho também. E eu vou dizer pra vocês que não são cenas que eu diria que são gratuitas, que fazem parte da narrativa, então tá tudo bem, não é um problema, mas eu diria pra vocês não assistirem essa animação com a família, né, assistir você só tranquilo na mesma, cuidado onde vocês forem assistir aí, se você for de ônibus, se for de metrô, coisa nesse sentido, cuidado aí, porque é realmente uma animação violenta e com pitadas de sexo. Então fica a dica. Mas então, a partir do segundo episódio, nós temos já a apresentação do que envolve a construção da noiva, trazendo muitas referências, muito background, é claro, inventado ainda, mas trazendo muito o que é o romance de Mary Shelley, fazendo então o desenvolvimento dessa personagem, que tem todo um lado bem dramático no seu desenvolvimento, falando muito sobre o personagem Frankenstein e ao mesmo tempo sobre o Dr. Frankenstein, né? Porque o Frankenstein é o monstro Frankenstein. E aí que a animação vai começar a te pegar pouco a pouco, porque de novo, é aí que o James Gunn sabe trabalhar muito bem. Ele tem essas piadinhas de sexo assim por diante, que são o superficial da coisa. Quando ele começa a aprofundar em cada um desses personagens, realmente ele vai te ganhando. Ele sabe desenvolver cada uma dessas figuras. Se você tem um lance um pouco Lost, para quem assistiu esse trabalho aí, essa série muito famosa, você tinha todo momento no presente lá, onde os personagens passavam por problemas dentro da ilha, mas ao mesmo tempo em cada episódio você tinha eles voltando no passado e mostrando como aquele personagem se tornou o que ele é. Que é uma dinâmica bem legal. E aqui você vê basicamente isso. Cada episódio vai trazendo, então, um detalhe envolvendo aquele personagem central. Sendo que você vai passando por várias emoções. Com alguns personagens você se compadece mais, você entende mais o lado deles. Tem outros episódios que realmente você vai ficar bem sentido porque está sendo construído. Realmente o quarto episódio é muito triste. O James Gunn tinha falado que é uma das coisas mais tristes que ele escreveu. E realmente eu achei bem triste. Então é um detalhe importante. Outros personagens vão ter construções que você fala, porra, esse cara é um filho de uma mãe. Geralmente todos os personagens são bem dramáticos e você se compadece das dores deles. Mas tem um especificamente que você fala, pô, esse cara é um pau, né? Que é basicamente o Frankenstein. Esse personagem eu achei bem diferente daquilo que eu conheço dos quadrinhos, porém eu não posso trazer muita informação, muita propriedade, porque eu li pouca coisa do Frankenstein, mas foi um dos personagens que eu menos gostei na trama aqui. Porque ele não é necessariamente um herói aqui, não digo nem um anti-herói. Ele é um cara extremamente egoísta, assim, nas coisas que ele faz. Tanto é que quando nós temos o episódio que a gente conhece um pouco mais o personagem, mais pro final eu fiquei extremamente estarrecido com o que ele faz. Eu falo, pô, meu amigo, tá de sacanagem. Um personagem que realmente eu achei muito estranho, e ao mesmo tempo eu acho que a narrativa dele durante a trama não funciona tanto. O propósito dele é meio estranho, o final dele é meio estranho também, não curti muito. Então, talvez, assim, de tudo que foi desenvolvido, incluindo vilões, porque vilões também tem uma coisa ou outra que achei mais ou menos, mas em relação aos protagonistas, o comando das criaturas, eu acho que o Frankenstein é o que menos me chamou a atenção, o personagem que menos gostei. Mas ainda assim, nos episódios que ele aparece, pelo menos nós temos um pouquinho de graça, deu umas risadinhas quando ele estava por lá. Mas essa dinâmica meio Lost, ela realmente é bem atraente. Eu gosto muito quando você vai fazendo essa mescla entre passado e presente, para você desenvolver cada vez mais a noiva do Frankenstein, a Nina Mazursky, o Dr. Fósforos, o Weasel e o Jerry Roboto. 6 grandes personagens, mais o Rick Flag Sr. e ao mesmo tempo o Frankenstein, que vão trazendo um pouco mais de dinâmica nesse aspecto. Obviamente que você tem a ameaça no presente que move então toda a trama aqui, né, com o comando das criaturas sendo reunido
para enfrentar os problemas lá. E aí você conhece um pouco mais da princesa, do próprio país Pocolistão e da ameaça da Cersei. Você vai vendo alguns entreveros acontecendo, alguns detalhes importantes na trama que faz com que você não necessariamente tenha que confiar em um personagem ou outro, um antagonista, um herói, um personagem coadjuvante, etc. É uma trama que de certa forma tem um twist mais pro final. Não digo que é um twist embasbacante, não é uma coisa que você fala, uou, como assim, vai te deixar de boca aberta, nada demais. Entretanto, é aquela coisa, não confie em ninguém que você está vendo ali nessa animação, você pode ser surpreendido nesse aspecto. É um conflito interessante, é um conflito que na verdade é um grande pano de fundo para você realmente se envolver os monstros. Nada mais do que isso. Então talvez não seja aquele negócio que vai te chamar tanta atenção. Já que o primeiro episódio se foca muito em mostrar esse conflito que está acontecendo, por isso que ele não te conquista tanto. Mas quando realmente você foca em cada um dos monstros, aí que realmente está o grande atrativo desse trabalho. Mas ainda assim eu achei interessante quando você vai colocando as peças importantes desse conflito ali. E aí chegamos a um ponto importante. E o DCU como um todo? Nós temos aqui também alguns detalhes, algumas referências sendo colocadas assim por diante, e pode ficar tranquilo que na verdade cada episódio acaba sendo recheado, alguns mais, alguns menos, envolvendo referências desse novo universo DC que está começando. James Gunn, desde o primeiro episódio, já coloca alguns detalhes importantes, porque você já tem, né, personagens importantes aparecendo. Cersei, você tem o cara de barro que apareceu no trailer, você teve até o próprio James Gunn trazendo spoiler aqui, foi ele que falou, hein, não fui eu, mas o William Magnus aparece, que é o criador dos Homens Metálicos, então cada episódio vai trazendo aspectos importantes, referências ao universo DC como um todo, que são importantes. Vão ser aqueles momentos que os fãs vão ficar discutindo, aquele detalhezinho aqui e acolá, que é bacana. Você tem focos e núcleos importantes ali no que envolve o universo DC. Então, desde o começo até o último episódio, você tem muita coisa aparecendo. Vai ser uma alegria pra galera que tá começando a ver esse novo universo. E com certeza teremos pequenos vislumbres para o futuro deste universo. Sim, vai acontecer. Inclusive a dica que é a seguinte, meus amigos, sem spoilers, né? Quando esses episódios vão estrear na madrugada, possivelmente, porque geralmente eles estreiam à meia-noite nos Estados Unidos. Então pra cá, por causa do fuso horário e tudo mais, chega mais ou menos umas 4 horas da manhã, né? É o padrão do que a gente viu em estreias no passado. Então aquela coisa, né? Dependendo do episódio, se você entrar nas redes sociais, talvez você possa, né, acabar dando de cara com uma coisa que você preferia ter visto na animação. Então eu tomaria cuidado com o episódio 4. O episódio 4 é aquele que na minha cabeça eu intitulei como o episódio dos pauses, ou do pause, onde você vai querer dar pause em uma paradinha ali, ou posteriormente você vai querer voltar nessa cena. Então é uma coisa que você vai ficar, né, tem que dar uma olhadinha com carinho nisso. Você vai entender quando assistir esse episódio. E ao mesmo tempo o 6º episódio, esse também eu tomaria um pouco de cuidado. Se você eventualmente quer ficar livre de qualquer detalhezinho sendo spoilado aí nas redes sociais, antes de entrar nas redes sociais, eu sugiro você ver todos os episódios, né? Antes de entrar em qualquer rede social, assista os episódios. Mas se você tiver preocupação em alguns episódios especificamente, o 4 e o 6º, eu tomaria um pouco de cuidado. Esse lance do spoiler depende muito do contexto, da percepção de cada pessoa. Eu sempre vejo uma galera dizer, ah, você deu spoiler, mas isso não é necessariamente spoiler. Então, enfim, mas nesses casos eu tomaria um pouco de cuidado, especialmente se você, né, quer ter toda a vivência da animação ali com um pouco mais de frescor. Então eu ficaria com essas dicas aí. Não que os outros episódios não tenham importância, esse aspecto também são importantes. Por isso que eu digo, se você conseguir assistir todos os episódios antes de entrar nas redes sociais, é melhor, né? Pra você não ter a graça sendo perdida ali com as postagens. Porque sabe como é que é, né? A galera vê um detalhezinho ali, vê uma cena específica, já pá, mete logo lá no Twitter, no Facebook e assim por diante. Por isso que eu digo, esse episódio 4 e o episódio 6º, eles são importantes em alguns aspectos. Então por isso fica a dica. Tô avisando com um amigo aqui pra você. Será que eu estou elevando muitas expectativas? Pode ser que não seja nada. Ou será que é tudo? Enfim, quando você assistir o episódio 4 e o episódio 6º, você vem e fala pra mim se realmente foi um bom aviso ou não foi um bom aviso, nada a ver. Mas agora é importante ressaltar pra você que tudo que envolve DCU e assim por diante, referências que possam aparecer, na verdade são de menos. Eu sei que num primeiro momento o atrativo de ver um detalhe ou outro aqui pode ser uma coisa que, nossa, que legal, que a galera vai comentar fortemente nas redes sociais, mas o grande poder dessa animação é construir muito bem cada um dos personagens que você vai aparecendo, a maioria deles, principalmente os protagonistas, os monstros. E é isso que realmente
vai te encantar envolvendo todo esse trabalho. Não é para ser só referência pela referência, mas sim desenvolver bem cada uma dessas figuras. E é isso que vai fazer com que você queira assistir um episódio atrás do outro. Quer dizer, na verdade não tem como porque é semanal, mas no meu caso, eu tentei, na verdade, só assistir o primeiro episódio. Eu falei, não, vamos assistir junto com a galera, né? Vamos aos pouquinhos, daí a gente vai discutindo também, né? Vou tentar guardar minha empolgação, mas, pô, você termina o episódio, né? Depois que você passa o primeiro, você fala, pô, eu vou assistir já o terceiro. Pô, vou assistir o quarto episódio. Pô, já vou assistir o quinto. Vou assistir o sexto. Vamos acabar com esse negócio todo. E foi a minha experiência. Passei uma madrugada inteira assistindo a animação porque realmente ela é muito boa. Podemos até dizer que é o James Gunn fazendo mais do mesmo. Mas ao mesmo tempo, o James Gunn faz muito bem o mais do mesmo. Ele sabe muito bem pegar personagens conhecidos e construir de uma maneira que você fala, porra, como é que eu não conhecia o Gyrobot, o Dr. Fósforos, a noiva do Frankenstein, assim por diante. Como é que eu não conhecia essa galera? Pô, quero saber mais deles. E isso que ele consegue fazer em você, que nem foi com o Pacificador. E eu sinto que o Pacificador ele tem uma trajetória que pra mim pareceu muito com o Creature Commandos. Começa com umas piadas estranhas que pra mim são sem graças, e cada vez você vai ficando mais imerso no que envolve a trama de construção do Pacificador. E aqui você tem a mesma coisa. Só que nessa pegada envolvendo um lance meio Lost, onde você vai pro passado e presente, e desenvolvendo muito bem, então, esse grupo chamado O Comando das Criaturas. Então, meus amigos, é um grande começo pro DCU, é um bom começo pro DCU realmente, uma animação de qualidade, uma animação bem feita, bem construída. Ela não é perfeita, porque tem personagens que realmente eu acho que não ficaram tão bem desenvolvidos, a própria trama, o conflito ali, não é uma grande trama, assim, mas, pô, no que envolve os personagens centrais, isso me chamou muita atenção e vai ser o grande atrativo para você, fora então esses pequenos desenvolvimentos de referências do DCU por completo. Então pra mim tá aprovado, eu gostei muito desse começo. Então, meu amigo, minha amiga, se você tinha preocupação, né, pô, será que esse começo vai ser bom? Será que as pessoas vão gostar? Eu acho que realmente vale muitíssimo a pena você conferir ali religiosamente toda semana essa animação, você vai curtir. James Gunn mandou novamente muito bem aqui, e ao mesmo tempo cria empolgação para você continuar vendo muito mais esse universo, um ponto que também é importante aqui. Vai ser algo que realmente você vai ficar, pô, vidrado em logo estrear o Superman, vai continuar vendo essa história toda. Por isso é importante você acompanhar essa animação. Um bom ponto de partida, reforço aqui, assista, vai valer a pena. Quero ver no final qual vai ser o seu personagem favorito das criaturas aí, né? Eu até diria que o Dr. Fósforo foi meu preferido, mas na verdade todos os personagens são muito legais. O próprio Weasel, que quando a gente vê o Esquadrão Suicida lá do James Gunn rolando, que é um personagem que tá lá pra meio que, entre aspas, falecer no começo, depois ele volta, né? Mas aqui todo o background dele, tocante. Ao mesmo tempo, a noiva do Frankenstein tem umas coisas bem feitas, o Dr. Fósforo também tem toda uma tragédia importante, que temos lá o Rupert Thorne aparecendo, isso está no trailer, não é spoiler. Nina Mazurski também tem um momento traumático importante. Cara, todos os episódios, todos os personagens aqui, na verdade, eles são bem feitos, é difícil você escolher o melhor. Por isso que está a beleza da coisa, né? Quando você constrói muito bem todos os personagens, é difícil você escolher o melhor. Talvez você possa escolher o pior, o que você menos gostou, que no meu caso foi Frankenstein. Realmente um personagem que pra mim ele mais me causou um ódio do que necessariamente um compadecimento. Então esse é outro ponto positivo que você coloca pra animação, né? Se você curte todos os personagens que vão passando, você gosta de todos, nós temos então algo de qualidade aqui. Mas aí, você vai assistir toda a animação, vai assistir todos os episódios religiosamente lá, comente aqui embaixo. Lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso vou indicar 2 videozinhos pra você assistir. Respondi algumas perguntas de inscritos falando sobre o DCU, sobre o Batman, se eu mudaria algum planejamento do James Gunn com esse sentido. Ao mesmo tempo teve o nosso jornalzinho de todo domingo, onde eu destaquei coisas importantes no universo do Batman, em várias mídias, quadrinhos, animações, colecionáveis, também coloco lá, então dá uma assistidinha. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está presente aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar este projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse foi ficando por aqui.